científica voluntária, o nosso PIVIC institucional. Temos as nossas pesquisas experimentais, então o núcleo também faz pesquisa, né, em experimentação animal, devidamente aprovados pela nossa Comissão de Ética em Animais, e também o nosso Biotério, ele é aprovado, ele é conveniado ao CONSEA, então, dentro da regularidade. E também as atividades de pesquisa que são vinculadas às agências de fomento, né, principalmente a CAPES, CNPq e a FAPESC. E as nossas bolsas institucionais também, né? Então, as nossas bolsas internas de iniciação científica também entram para o nosso rol de pesquisas do grupo. Então, associado ao grupo também nós temos a nossa revista de saúde e meio ambiente. Ela é uma revista que também se iniciou em 2012 e hoje ela está na classificação do Qualis como B2, né? Então, o nosso grupo, o nosso NUPESC, aí, ele tem uma vasta história, não longa, mas bastante promissora, e estamos, então, iniciando esse ano de 2021 de forma remota. Nós temos as nossas atividades presenciais, e hoje, né, trazendo a nossa palestra magna, eu conto com a ilustre presença do nosso professor Gabriel Bampi, e também da professora Elisete Barpi, e eu gostaria de apresentá-los em relação ao currículo deles, tá? Eu vou fazer a leitura dos dois currículos, porque eles vão se dividir entre as falas. Então, a nossa palestra hoje é sobre internacionalização e desafios da pesquisa, aí relacionados aos desafios de um grupo de pesquisa. Então, o professor Gabriel Boneto Bampi, ele possui graduação em biomedicina pela Universidade Luterana do Brasil, mestrado em engenharia de alimentos, especialização em desenvolvimento de novos produtos e gestão de indústrias alimentícias, especialização em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, doutorado em engenharia de alimentos, coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Ele foi pró-reitor de ensino da UNC e pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNC, é nosso docente também dos cursos da saúde, ele é o presidente da Gafer Chocolateria e coach profissional. Então, professor Gabriel, seja muito bem-vindo. E na sequência eu apresento a professora Elisete também. Então, a professora Elisete Barpi, ela possui graduação em ciências com habilitação em biologia, ela possui mestrado em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora da Universidade do Contestado, coordenadora do programa de iniciação científica da Universidade do Contestado, coordenadora do programa da CAPES, né, de iniciação científica, coordena o projeto de mostras científicas da região, a nossa MOCISC, e é diretora da Articulação de Ensino, Pesquisa e Extensão desde 2018. Então, eu agradeço imensamente, né, o aceite pelo convite, espero que tenhamos aí uma noite bastante profícua em conhecimento. Então, eu creio que a professora Elisete Barbi inicie, né, a nossa atividade da noite, e eu reitero o meu agradecimento a todos que estão presentes nesta noite. Ok, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente estar falando com adolescentes, jovens, né, que estão se inserindo pela primeira vez ou já estão, né, em grupos de pesquisa. Isso é sempre bom estar conversando sobre pesquisa e especialmente com esse grupo. Também percebo, assim, a participação de muitos professores que estão aqui conosco. E, Renata, muito obrigada pelo convite. É muito importante que essas atividades sejam reiniciadas, né, mesmo em função da pandemia. Acredito que muitas coisas a gente acabou deixando, né, de fazer, mas que agora, né, a gente tomando ciência, né, de toda a tecnologia que tem, a gente pode dar conta, né, e ir trabalhando com os grupos de pesquisa novamente. Não que a gente parou, né, mas deu uma esfriadinha e agora a gente quer retomar, mesmo que seja de forma online, né, Renata? Então, muito obrigada pelo convite. Então, como eu disse para vocês, que é sempre bom falar com os alunos, né, que estão iniciando, fazendo a iniciação científica, e para conversar um pouquinho melhor com vocês, eu vou colocar uma apresentação aqui, tá? Vou contextualizar um pouco
a questão da pesquisa na universidade. Só um momentinho que já está... Porque... Opa... Acho que eu vou ter que chamar os universitários. Gui, por favor, não... O que houve aqui? Só um pouquinho. Ai, ai. Desculpe aí. Falha técnica. Mas está aberto aqui. Elisete, eu acho que isso mesmo, só aperta ali no PowerPoint, onde você foi. Aqui? Isso. E Eu? coloca para apresentar. Ah, Ali perto do certo. número. Isso. Que já está aparecendo para nós. Tá aparecendo, então? Tá ok, Renata? Está ok, estamos vendo. Então, tá, valeu, obrigada. Então, gente, quando a gente fala de pesquisa, né, ou fala da universidade, a universidade, ela está inserida, né, ela está suportada por um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. No caso da pesquisa, a universidade, né, se organiza em torno dos grupos de pesquisa que nós temos. Esse tripé que a universidade está inserida, ele já está contemplado na Constituição Federal. E essa associação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, ele tem que ser indissociado. Tá? Então, fazendo a pesquisa, não necessariamente tenha que ser o primeiro passo, mas pode ser o ensino, como está mostrando esse slide aqui. A gente não tem onde começar, né? Ou seja, ele está todo interligado. E para isso a gente chama, então, a questão da indissociabilidade, onde o conhecimento, ele tá presente em todas as esferas. No ensino, né, especialmente, que é a forma daquilo que a gente mais sabe fazer enquanto universidade, né, trabalhar em sala de aula, é replicar aquele conhecimento que já foi produzido a partir das pesquisas. As pesquisas, então, que se produz dentro dos grupos de pesquisa, no caso da universidade, é onde se cria novos conceitos, novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos, eles voltam de novo para ser trabalhado lá no ensino. E também, esses novos conhecimentos são articulados com a comunidade, eles são disseminados na comunidade. Aí é que está a importância de uma universidade e a diferença que a gente sempre fala de uma universidade com uma faculdade, porque a universidade, ela trabalha esses três segmentos, o ensino, a pesquisa e a extensão. E a UNC trabalha esses três temas de forma indissociada. Né? De que forma que a gente consegue analisar e ver o ensino dissociado da extensão e dissociado, associado, né, com a pesquisa, onde tem eles estão interligados, claro, cada um com a sua especificidade. Elisete, Oi? desculpa interromper, mas a apresentação não está aparecendo. Não sei se você está falando com base nela, mas ali a gente não está vendo mais. Desculpa, então vamos lá de novo. Ai. Agora? Ainda não. Meu Deus, mas por que será? Talvez você tenha. Isso. Está voltando. Agora clicar no PowerPoint de novo.
Uhum. Isso. Foi agora? Isso, só tem que apresentá-la, colocar na tela cheia. Você não vai nos ver. Deu agora? Isso, agora deu. Tá, então é isso que eu estava. Em relação a esse slide que eu estava comentando, né? Que é do ensino, a pesquisa e a extensão, e que eles estão interligados, né? Não tem como dissociar o ensino da pesquisa e da extensão. Um leva ao outro em qualquer, num movimento de duas mãos, né? Ou, no caso aqui, de três mãos. E nesse contexto, onde a universidade se organiza em termos de pesquisa, nós temos os grupos de pesquisa. O que é um grupo de pesquisa? Então, justamente, a Renata já comentou alguma coisa, que ela é a líder do grupo de pesquisa do NUPESC, que se organiza, então, junto com alunos, estudantes que estão desenvolvendo iniciação científica, né, que participam ou de um programa voluntário, ou de um edital da UNC, das bolsas pesquisa, ou então num edital externo, como o CNPq, a FAPESC, enfim. Então, esse é dessa forma, né, que se organiza o grupo, com pessoas, com projetos de pesquisa que estão sendo pensados pelo grupo de professores e pelos líderes, né, no caso dos grupos. Então, o grupo de pesquisa, os grupos de pesquisa da UNC, eles estão cadastrados no grupo de pesquisas no DGP do CNPq. Então, por isso que é importante que os alunos estejam participando dos grupos, porque isso eles vão integrar no seu Lattes esse tipo de atividade, e sempre é importante, quando vai buscar um recurso ou concorrer a uma bolsa, é que os alunos estejam envolvidos e que melhorem cada vez mais o seu currículo através dos grupos, né, participando dos grupos de pesquisa. Nós temos na UNC, então, 4 linhas de pesquisas institucionalizadas, e dentro dessas 4 linhas é que estão os grupos de pesquisa. Então, nós temos 34 grupos institucionalizados e ligados, né, ao CNPq, que são o grupo da linha de pesquisa Exatas da Terra e Engenharia, que são 3 grupos. Tem a Biológica, Saúde e Agrária, são 7 grupos que estão inseridos nessa linha. Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, tem 16 grupos, e a linha de pesquisa e inovação, que são 8 grupos de pesquisa. Então, todos eles têm o líder, tem os alunos, bolsistas, alunos que estão desenvolvendo pesquisa voluntária, e esses grupos, então, realizam formações, como no caso no PESC, né, que realiza constantemente reuniões, seminários e formações para os alunos. Então, essa é a forma como a universidade se organiza para desenvolver, para atingir os objetivos da pesquisa enquanto universidade. Então, agora eu vou passar para o professor Gabriel, que vai falar um pouco melhor dessas linhas, né, dos grupos de pesquisa, e quem são os grupos e quem são os líderes, no caso de alguns dos alunos que estejam aqui participando e que queiram se inserir, né, não estão inseridos ainda no grupo de pesquisa, eles poderão fazer parte, né, de um desses grupos que o professor Gabriel vai colocar. Muito obrigada, tá? É rapidinho, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, ao evento. Então, agradecer a presença de todos vocês. Então, agradecer a introdução da professora Elisete. A ideia foi fazer uma pequena fala sobre os grupos de pesquisa. Nem todos aqui estão inseridos nos grupos de pesquisa, né? Mas aí fica um convite a todos os alunos, todos os nossos acadêmicos, pesquisadores que se identificaram de uma forma ou de outra, que podem fazer parte dos grupos de pesquisa. Desde já o convite, então, para estarem acessando os nossos grupos de pesquisa da UNC. Agradecer a presença dos professores que vejo aqui, de todos os nossos campi,
né? Então, temos colegas dos mestrados, doutorados, ótimo, né, vê-los aqui conosco nessa noite. Essa reunião, essa fala, né, vai ficar gravada também, vai estar disponível depois também no nosso canal do YouTube para todos assistirem, né, visto que vamos falar um pouquinho sobre internacionalização. Só antes, um minutinho, eu gostaria de mostrar, né, e estamos falando com os nossos acadêmicos aqui, gostaria só de passar para vocês onde fica, né, os grupos de pesquisa que a professora Elisete falou. Acredito que todos estejam vendo a tela, né? Então, aqui dentro do site da UNC, vocês conseguem encontrar dentro do item pesquisa, grupos de pesquisa, a gente convida todos que acessem, e aqui vocês escolham a área, né? Clicando na área do grupo de pesquisa, vai abrir, né, uma folha, um PDF, com os dados dos nomes dos grupos de pesquisa, o nome de quem é o líder daquele grupo de pesquisa, né, aqui o caso do NUPESC, nosso grupo hoje que cedia o evento, né, NUPESC, coordenado pela professora Renata, e o que eu queria falar para vocês é esse detalhe aqui, o e-mail do coordenador, do líder do grupo, tá? Então, aqui temos o e-mail do líder do grupo, convidamos, então, que você está interessado, faça contato com o coordenador do grupo, tá? E veja como é a forma de acessar esse grupo. Existem grupos na UNC que são acessados via edital, existem grupos na UNC que são acessados quando você tem uma pesquisa em andamento ou quando você está vinculado a um professor. Então, não existe uma regra específica, contate diretamente o líder de cada grupo para saber, né, a forma que você pode estar acessando aí os grupos de pesquisa. Tudo bem? Então, era só um recadinho, tá, para todos aí ficarem bem à vontade para estarem acessando os nossos grupos de pesquisa. Então, agora eu vou passar para a apresentação. Sobre internacionalização. Algumas pessoas, né, quando a gente falou sobre esse tema, algumas pessoas disseram, Gabriel, mas realmente nós vamos falar sobre internacionalização no momento de pandemia? Será que é o momento certo para a gente falar sobre mobilidade, sobre as questões internacionais da UNC? É sim. Tá? Então, para a gente fazer qualquer movimento de mobilidade ou fazer qualquer movimento de internacionalização, independente do momento que a gente está vivendo, ele demanda tempo. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que precisa de planejamento e organização, né, de quem pensa em fazer um processo de mobilidade ou quem pensa em fazer uma pesquisa em conjunto com outros países, os nossos parceiros. Então, a gente precisa desse tempo, né, e com a pandemia, muitas coisas, né, a gente consegue colocar em dia, algumas pessoas estão usando esse tempo para se reorganizar, então é importante, sim, tá, a gente falar sobre internacionalização agora. Estamos com contatos internacionais acontecendo, né, alunos de MAFRA, alunos de fisioterapia, né, professora Renata, e outros alunos também em contato para a gente começar as conversas, né, com as universidades internacionais que já estão, né, com protocolos abertos para o ano que vem. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. O nosso programa se chama PMA, é o Programa de Mobilidade Acadêmica, ele foi instituído em 2015, né? E o objetivo é fazer com que a gente faça disciplinas ou atividades de pesquisa e extensão lá fora, né? Que a gente faça convênios, parcerias tanto com a comunidade nacional, as universidades parceiras da CAF e outras, mas, né, o grande foco e a grande procura são as universidades internacionais conveniadas com a UNC, e é isso que a gente vai estar falando agora. Nós temos duas modalidades de ensino, né, que o Programa de Internacionalização e Mobilidade da UNC permite. É interessante que todos saibam que nós também recebemos alunos numa modalidade que se chama modalidade IN. Modalidade IN da UNC é aquela que recebe alunos dessas conveniadas, tá? Depois eu vou estar falando. Nós já recebemos diversos alunos de conveniadas, né, tanto de países da Colômbia, Moçambique, alguns parceiros do México e da Espanha, que já estiveram aqui conosco na UNC, né, então, sendo o IN, né, a vinda, o recebimento desses alunos aqui. E a modalidade mais procurada, obviamente, pelos nossos alunos, pelos nossos professores, é a modalidade OUT. Modalidade OUT, né, é quando a gente encaminha o aluno, quando alguém, né, aluno ou professor da UNC sai, né, a campo, vai fora, né, do nosso domínio. Então, a ideia desses modalidades OUT, eu coloquei algumas regras aqui já para a gente ir pensando, e para todos que têm
algum projeto futuro já começarem a pensar, é alguns pontos, né? Primeiro é a questão da idade mínima, né? Por ser uma questão de voo internacional, a gente precisa ter idade mínima de 18 anos, estar regularmente matriculado nos cursos de graduação, abro um parênteses, tá? Nós temos também um vínculo com a pós-graduação lato e stricto sensu, tá? Não está na resolução, mas é permitido. Tá? Então, tanto a lato sensu quanto a stricto sensu também pode estar fazendo a mobilidade ALT. Isso sim é uma regra normalmente da receptora, que são o tempo, né, de curso, ou seja, tem que ter cursado pelo menos 25% e no máximo 70% do curso. Algumas universidades permitem até 80% do curso. Então, por isso que é interessante você aí se programar, se organizar, para que você, no momento certo, esteja pronto para participar, né, de uma mobilidade acadêmica, de um processo de internacionalização. Em relação ao coeficiente de rendimento, né, é interessante que o aluno tenha um coeficiente de rendimento mais alto possível. Por quê? Porque algumas universidades tratam com bolsas, e as bolsas são para os alunos que têm a maior nota geral, o IRA, né, o Índice de Rendimento Acadêmico. Então, fica aí já a dica, né, que se tivermos muitos alunos, o critério de desempate sempre é o índice de rendimento. Então, ter uma boa nota, sim, é um diferencial. A questão do passaporte, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, e, dependendo do país, dependendo das características, né, necessita uma proeficiência na língua. Então, vou falar um pouquinho das universidades que são conveniadas, vou correr um pouquinho, porque temos várias parceiras e eu quero falar um pouquinho delas. Desculpa interromper, mas os slides não estão passando. Uma em andamento, então estamos com aproximadamente 16 universidades conveniadas hoje com a Universidade do Contestado, né, e sempre buscando mais, né, o que a gente está sempre fazendo enquanto pró-reitoria é a busca, né, e é a tentativa de se conveniar e tentar sempre buscar alternativas para os nossos acadêmicos estarem cursando ou fazendo pesquisa lá fora. Eu vou começar, então, pela América do Norte, né, então temos a ONC, os convênios com o México, né, lembrando que o México tem língua espanhola, então tem uma facilidade na língua, uma característica aí que ajuda bastante, né. A gente sempre brinca que a gente conhece o México pelas belezas, né, de Chichén Itzá, e pelas características das belezas naturais, mas o México, né, também é conhecido como a 12ª maior economia do mundo. Então, o México é um país super rico, né, tem mais ou menos a metade de habitantes que o Brasil tem, 120 milhões, né, e lá nós temos 2 universidades parceiras, tá? A Universidade Autônoma da Baja Califórnia. Essa universidade, ela fica, como o nome já diz, em Baixa Califórnia, porque ela fica muito próxima, ela é divisa com os Estados Unidos, com a Califórnia, nos Estados Unidos. Tá? Então, é uma universidade que nós já tivemos modalidade já tivemos vinda de alunos de lá para cá, tá? Nunca mandamos alunos ainda para lá, mas já tivemos a chegada deles aqui. Os alunos super bacanas, né? A gente teve um contato mais direto com eles, foi muito legal. Então, a Universidade Autônoma da Baixa Califórnia, ela é uma universidade gigante, ela é uma universidade com 66 mil alunos, tá? Então, ela tem 3 campi, ela praticamente domina toda uma região do México, tá? Então, é uma possibilidade enorme, tanto de mobilidade, e aí eu já chamo os nossos professores, mestres e doutores para se atentar ao seguinte: a Universidade da Baixa Califórnia tem 225 grupos de pesquisa ativos, tá? Então, é bem importante que a gente também pense na Universidade Autônoma como uma possibilidade de pesquisas integradas, tá? Eu não coloquei aqui, mas os números de cursos que ela possui é praticamente todos os nas nossas áreas. A ONC tem também. Imagina 66 mil alunos, né, a quantidade de cursos e projetos que eles têm, 225 grupos de pesquisa. Tá? Então, fica aí uma dica, né, também para os nossos pesquisadores que possam, né, estar espiando um pouquinho sobre a Universidade da Baixa Califórnia e fazendo contato com os líderes dos grupos de pesquisa. E para os nossos acadêmicos, e professores também, uma possibilidade de estar indo até o México. A outra universidade do México se chama Universidade Veracruzana, é uma universidade autônoma, fica mais na região sudeste do México, então são
com posições bem distintas de localização, né? Essa universidade é bem comum, gente, no México, e agora vocês vão ver essa também, são poucas universidades e com um número muito grande de alunos, elas atendem uma região muito grande. Essa universidade veracruzana tem 88 mil alunos, tá? Então, realmente, eles atendem uma região bem grande. A Universidade Veracruzana tem um grupo de pesquisa na área da saúde super conceituado, tá? Então, para cursos da área da saúde, direito e engenharia, eles são referência, tá? E, sem dúvida nenhuma, se alguém estiver pensando, né, em trabalhar ou fazer alguma ação relacionada, né, com os cursos de saúde, direito e engenharia, a Universidade Veracruzana é uma ótima opção. Vocês estão conseguindo enxergar os slides? Está tudo bem? Ô, Gabriel, tá me ouvindo? Profe? E consegue verificar se está ok? Está ouvindo o professor Gabriel? Está nos ouvindo? Okay. Alguém comentou que estaríamos com um slide travado, é isso? Alguém pode me sinalizar se estava passando ou não? Prof, está nos ouvindo? Slide travado. Renata, encaminhe no WhatsApp. Já encaminhei, já mandei para ele. Ok, agora estou ouvindo vocês. Estava travado o slide em qual? Desculpe. No primeiro, prof. Isso. Passou só o primeiro, os outros não. Tentamos te avisar, mas você não estava nos ouvindo. Desculpe, então eu já vou voltar lá, desculpe. Já estou voltando. Consegue enxergar? Sim. Sim. Não. Tudo bem. Mas me ouviam? Sim. Ok. Aqui da universidade, só voltando da Baixa Califórnia, tá? Então, a universidade que fica, né, próxima à Califórnia. Peço desculpa pelo inconveniente. Aqui, a Universidade Veracruzana que eu estava falando, essa universidade, tá? Tem uma estrutura super moderna, né? E tem 88 mil alunos, né? Com 77 cursos de graduação, tá? Na Espanha, pessoal, na Espanha, né, então nós temos 3 grandes universidades parceiras, tá, localizadas em posições estratégicas diferenciadas, né, no centro da Espanha nós temos uma, e 2, né, tem no ponto ali são os campi, 2 localizadas na região costeira da Espanha, né, o idioma da Espanha é o espanhol, né, e tem uma rica cultura, todo mundo conhece a Espanha pelas questões das obras de Don Quixote, então temos aí uma possibilidade enorme de parcerias na Espanha. Dentre elas, né, a Universidade de Castilla de La Mancha, tá, que é uma universidade pública, é uma universidade que tem aproximadamente 33 mil alunos e 245 grupos de pesquisa. É uma universidade que tem 100 cursos de pós-graduação. Tá? Então, é uma universidade que tem aí uma possibilidade gigante também de parcerias das pós-graduações, tanto lato quanto estricto sensu. Pessoal, está passando os slides normal agora? Sim, professor, agora sim. Perfeito. Fiquei traumatizado, estava passando normal aqui para mim. A Universidade Rovira e Virgili, pessoal, é uma universidade que é localizada na costa, tá, da Espanha. Eu faço um comentário aqui, né, uma universidade que é de zona costeira, num lugar maravilhoso, né, uma área bem paradisíaca da Espanha, em que aí você junta o útil ao agradável, né, eu vejo que você tem a possibilidade aí de estar próximo a lugares e paisagens mais bonitas ainda, tá? Então, são 15 mil alunos e trabalha basicamente, né, em 2 campos, na Tarragona e em Reus, tá? E o que temos lá, né, que são cursos que são bem fortes? O curso de enfermagem é bem forte e o curso de medicina é bem forte nessa universidade. Tá? Então, são os 2 cursos que são
os mais atrativos, né, dentre outros, e eles têm uma faculdade de negócios e economia também, que tem uma expressão bem grande na Espanha. E por último, lá na Espanha, nós temos a Universidade de Girona. A Universidade de Girona, ela tem 12 mil alunos, mais ou menos, né? Os cursos eu coloquei aqui, são basicamente ciências biológicas, administração, contábeis, direito, psico, na área de educação, curso de enfermagem, letras e medicina. Essa é uma foto ali em cima de uma integração que eles fizeram recentemente em Girona, né? Pode ver que eles estão usando máscara. E coloquei um comentário aqui também que eu acho bem bacana, talvez alguns já viram algumas imagens, né, de Girona. Girona, ela é sede, né, é um dos locais sede dos cenários, né, do Game of Thrones, talvez que alguns conheçam, né? Então, muitas imagens que se vê de Girona são bem conhecidas aí na área de artes também. Tá? E a Universidade Autônoma de Barcelona, né, posicionada aí em Barcelona, obviamente, tem 50 mil alunos, tá? E o grande destaque para essa universidade é o número de programas de doutorado. Tá? Então, aí fica o convite, claro, para os alunos, são vários cursos que eles têm, mas para os nossos programas stricto sensu, das parcerias entre programas, né, entre cursos de graduação e mestrado e doutorado, né, que eles têm 90 programas de doutorado. E não recordo agora, mas acho que são 60 e poucos programas de mestrado. Tá? Ali um destaque também para a imagem, né? Acho que vocês estão vendo, uma imagem que tem 4 colunas, né? É um ponto bem turístico, né? Que são essas construções, né? Em formato dessas torres, né? Característico aí da arquitetura local. Tá? Barcelona tem uma característica da arquitetura ser bem chamativa e bem diferente. Outra possibilidade que a universidade tem, né, de parceria, muda um pouquinho o foco, né, uma característica diferente, a gente salta para o outro lado, né, para o continente africano, tá, então, que é Moçambique, tá, Moçambique fica no sudeste da África, tá? A gente tem, obviamente, um país com IDH bem mais baixo, né, tem muita beleza natural, mas tem algumas características, né, específicas que são bacanas aí, que é a questão da economia deles extremamente baseada em agricultura. É uma coisa que facilita muito Moçambique, principalmente para parcerias, não estou falando só de viagens, né, mas também de parceria de pesquisa e extensão, é a questão do idioma, né, lá o idioma é português, então facilita muito o contato com o pessoal de Moçambique. Tá? Extremamente receptivos, extremamente agradáveis de tratamento, inclusive tivemos já vou falar das universidades com fechamento mais recente, né, ela tinha o reitor super atencioso, enfim, que também foi bem receptivo, né, e a universidade entrou em contato por meio do programa nosso de mestrado em desenvolvimento regional. Então, são duas possibilidades, né, como eu falei, IDH é baixo, as características são outras, né, e até só fazendo um parênteses aqui, voltando, Moçambique está numa situação bem complicada, né, para viagens agora. Moçambique está tendo alguns ataques, né, com facções lá e violência, bastante com crianças, então está num momento bem crítico, né, Moçambique, obviamente não seria um destino no momento, né, mas, né, como pesquisa ou como projetos, obviamente é uma possibilidade. A Universidade de Lúrio, né, é uma universidade muito menor que as que nós estávamos falando anteriormente, mas é uma universidade com aproximadamente 2 mil alunos, né, tem 23 possibilidades de cursos, né, na área tanto da saúde como engenharias, a área de agrárias deles é bastante forte, né, como eu falei, a agricultura é a economia base de Moçambique, então é uma possibilidade a Universidade de Lúrio. E a outra universidade, essa que foi feito convênio agora em 2020, é a Universidade Licungo. Tá? A Universidade Licungo, ela é uma universidade relativamente recente, né? Ela foi reativada de uma forma diferente em 2019, né? Ela desmembrou de outras universidades, e ela tem, inclusive, o curso de medicina, dentre as possibilidades de oferta. Né? E a Universidade de Licungo, foi essa que eu havia falado anteriormente, que o
o reitor fez contato, né, e ele tem interesse principalmente em atividades de pesquisa e extensão com o curso de medicina, né, fica aí um convite, né, para que a gente faça algumas atividades integradas, né, e com certeza algumas ações com eles, tá? Um país, né, e uma região que merece todo nosso respeito, né, e nossa ajuda. Em relação a outro lado, subindo um pouquinho agora, nós vamos para a Alemanha, tá? Então, situada na Europa, né, é um país que tem mais de 2 milênios de história, não tem muito o que falar, né, todo mundo que conhece a Alemanha ou que sabe um pouquinho do país, né, sabe que é o país mais rico da Europa, tem características, né, de um altíssimo padrão de qualidade de vida, né, a qualidade dos produtos, do que produzem, enfim, a pontualidade alemã é super conhecida. Né? Qual é o probleminha da Alemanha? O problema da Alemanha é o idioma, né? O idioma base é o alemão, né? Por mais que se utilize a língua inglesa, né, para conversar, né, há uma preferência muito grande pela língua, né, mãe e pela língua oficial, que é o alemão. Então, há uma certa dificuldade, né, se a pessoa não tem conhecimento ou, né, não consegue trabalhar um pouquinho a questão do idioma. Esse nosso convênio com a Alemanha, ele faz parte de um convênio ACAF, Alemanha, tá, de universidades de aplicação. São 3 universidades que nós temos na Alemanha, tá, universidades de médio e pequeno porte, não são grandes universidades, mas são universidades que têm uma qualidade muito significativa, tá? Esse convênio foi fechado recentemente, não faz tanto tempo, se eu não me engano foi 2019 para 2020. São 3 universidades, tá, localizadas em pontos estratégicos da Alemanha. A maioria delas trabalha muito fortemente as engenharias, tá? Vocês podem ver que as 3 são as engenharias, e aí nós temos economia, ciências sociais em quase todas, né, e a saúde aparecendo apenas em Jena. Então, essas são possibilidades, né, que a gente tem. A parceria foi fechada por conta das engenharias, tá, pessoal? Então, o foco de todas essas universidades, sobretudo, é a área de engenharia. Tá? Fica um convite aos programas também para que a gente faça contato com essas instituições. Em relação, ainda voltando agora à América do Sul, né, no extremo norte da América do Sul nós temos a Colômbia, né, uma cidade lindíssima, que tem, né, uma característica das plantações de café, todo mundo conhece, né, a Colômbia por essa característica, é uma população latina, né, então o contato, a fala, enfim, tudo isso é muito agradável com eles, né, são extremamente hospitaleiros. Característica também do espanhol como idioma base, né, e o castelhano, né. Então, o que nós temos na Colômbia, desculpe? A Universidade La Salle, acho que muitos conhecem, né, a instituição é uma instituição lasalista, tá, então conhecida também em outras regiões, no Brasil também temos alguns lasallistas, tá. Que cursos eles oferecem e qual é o foco lá na Colômbia, né? O foco deles, e a gente fez uma parceria também por conta do curso de optometria, que é um curso que nós oferecemos no Campus Canoinhas, tá? As engenharias e a área de gestão. Gestão, né, entende-se administração e ciências contábeis, principalmente. Tá? Eles fazem um trabalho bem bacana, né, com jovens agricultores também lá na Colômbia. E outra universidade que nós temos na Colômbia é o DCA, uma universidade bem conhecida, principalmente pelo curso de medicina, né? Fica localizada em Bogotá mesmo, e ela tem cursos nas áreas, né, de engenharia, medicina veterinária, enfermagem, direito, enfim, é uma universidade bem completa, né, e bem conhecida lá na região. Então, basicamente, são as 2 universidades parceiras. Na Itália, né, temos parceria na Itália, sim, é recente, tá? A universidade fez um convênio também por parceria com o programa de mestrado em desenvolvimento regional, por meio do programa. Nós fizemos uma parceria, então, com a Itália. A Itália não cabe muitos comentários, né? Muitos descendentes de italiano na nossa região, todo mundo conhece um pouquinho da Itália, né? Porque é na Europa, com uma parte, né, que pega uma grande costa mediterrânea aí, né? Está entre os 10 países com melhor qualidade de vida do mundo, né? Tem uma rica história aí a céu aberto, né? Então, Itália não precisa comentar muito, que todo mundo
ouve bastante falar. A universidade é a Universidade degli Studi di Teramo, tá? É uma universidade que tem aproximadamente 6 mil alunos, uma universidade moderna, né, pelo perfil da Itália, que é uma comunidade muito antiga, né? Ela tem um perfil uma pegada mais moderna, né? E dentre os cursos que ela oferece, ela é bem focada no direito e na veterinária. Tá? Então, são os dois cursos que ela tem o maior foco, né? E que são aí possibilidades bem interessantes de parcerias. E o curso de Ciências Políticas, que no nosso caso está vinculado bastante também ao nosso programa de mestrado em Desenvolvimento Regional. E, por fim, né, das possibilidades que temos, a gente tem a área, né, do sul da Europa agora, que é Portugal. Né? Portugal, embora muitas piadas, né, com os portugueses, é um país extremamente desenvolvido, tem um altíssimo IDH, né, e é extremamente organizado, limpo, um país com muitas belezas, e que nós temos 3 possibilidades de universidades lá. Então, nós temos uma parceria bem forte, que é onde tivemos as últimas idas, que é a Universidade de Aveiro, né? Inclusive no site da UNC vocês encontram um vídeo da Tamile, uma das últimas intercambistas, que foi para a Universidade de Aveiro, bem bacana para conhecer um pouquinho o que ela passou por lá, enfim, que ela conheceu, né? As dificuldades que ela teve, inclusive em relação ao tamanho da universidade, né? De se encontrar lá. É uma universidade com 13 mil alunos, localizada bem entre Porto e Lisboa, né? Super bem localizada aí em Portugal. Ela está entre as 100 melhores instituições da Europa, né? Super bem conceituada. E é uma instituição também, né? De um perfil moderno, né? Frente aos quase 50 anos que ela possui aí de fundação. Ela tem 60 programas de mestrado e 51 programas de doutorado. É uma universidade com uma extensão bem significativa, bem bacana aí, como possibilidade de parceria também. A Universidade Trás-os-Montes, tá? Também mais conhecida como TAD, né? A universidade que fica numa posição geográfica maravilhosa de Portugal, né? Muito próximo aos vales, aos rios da região de Vila Real, a cidade que ela fica, né? Sediada. É uma universidade que ela é dentro de um jardim botânico, né? Ela integra o jardim botânico da região, é um ecocampus, né? Que eles falam. Então, ela fica dentro de uma região bem florestal, assim, bem bacana. Ela tem a questão dos animais, ela tem medicina veterinária como um dos cursos mais fortes, né? Que é trabalhado lá. E o campus é super preparado e interage com animais soltos, é bem legal. Tive possibilidade, nessa instituição em específico, fui avaliador, participei de algumas questões de extensão com eles também, uma estrutura incrível, né, projetos sociais e vinculados à comunidade bem legais na UTAD. Tivemos uma aluna também que foi para lá e depois migrou para o AC, que foi a Tamile. Aí tem cursos na área de veterinária, como eu tinha falado, psicologia, engenharia, economia, o curso de enfermagem deles, essas imagens não são do curso de medicina, gente, são do curso de enfermagem, tá? O curso de enfermagem com altíssimo nível, tá? É super bacana o trabalho que eles fazem no curso de enfermagem e psicologia da UTAD. E por último, né, a Universidade do Minho, né, ela fica no distrito de Braga, tá? E Guimarães, ela tem 2 campi, um campo que eles chamam de campo antigo, né, mais antigo em termos de estrutura, e um campo mais novo, né, nós fechamos esse convênio em 2019, ali temos uma imagem, né, bem antiga, é a reitoria, tá, a reitoria fica num prédio histórico, né, maravilhoso, e eles trabalham principalmente os cursos de arquitetura, ciências naturais e exatas, direito, economia, gestão. Sempre falo a gestão, né, são as duas, que é administração e contábeis, enfermagem, sociais, letras, né, então eles têm diversos cursos aí como prioridade. Tá? E ela tem um lado antigo, né, e o lado moderno, que são as novas instalações que ficam no outro campus da UMIN. Então, pessoal, né, eu vou só retomar aqui a visão com vocês,
né, ver se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, tá? Por favor, fiquem à vontade, agora eu consigo ver novamente a tela aqui. E iria, então, para o e agora, né? Minha ideia, falei um pouquinho das instituições, foi porque uma série, são várias instituições, mas queria falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? E eu retorno, então, a tela aqui, para vocês verem o que fazer, né? Todos estão enxergando, eu acho. Como é que a gente fica na prática agora, né? O que a gente deve fazer, professor Gabriel, se eu tenho interesse em fazer uma vinculação, uma mobilidade, eu estou pensando mais à frente, estou me programando para sair, né? Quero fazer alguma coisa e não sei ainda o quê. Então, eu coloquei aqui alguns passos, né? Sempre que os alunos procuram a internacionalização, o que a gente indica, né? A primeira coisa é em relação ao passaporte, tá? Não tem como iniciar nenhum processo se você não tiver passaporte, tá? E que o passaporte esteja com as datas em dia, que esteja, né, correto. Então, a primeira coisa é, sim, se organizar em relação ao passaporte, tá? A taxa, hoje, eu até coloquei para todos que, talvez alguns não sabem, é em torno de R$257, e um passaporte normal, e coloquei ali, né, um passo a passo de como mais ou menos funciona. Aí, coloquei o link do site, vai ficar disponível aqui no chat também, o link do site onde vocês têm que procurar. Então, o primeiro passo, para quem está pensando qualquer coisa, antes de mais nada, é parar e fazer o seu passaporte, tá? Tem que ter, mesmo que seja remoto, lá na frente, não sei ainda se vou, faça, né? Se surgir uma oportunidade, você já tem. Antes disso, não tem que fazer, tá? Para que eu faça qualquer contato com a universidade estrangeira, eu preciso passar o número do passaporte de vocês, seja aluno, seja professor, tá? Então, o passaporte é o mínimo do mínimo para qualquer procedimento de internacionalização. Entra no site da Polícia Federal, preenche o formulário, paga o boleto, agenda, apresenta os documentos presencialmente, né, e depois vai buscar o passaporte, tá? Então, ainda tem essa partezinha mais chata e tem que dar uma olhadinha por conta da pandemia, alguns escritórios da Polícia Federal estão fechados, então entre no site deles e deem uma olhadinha. O segundo ponto, tá, que eu peço sempre que vão fazer um contato com a internacionalização, com a Pró-Reitoria, antes de ver qualquer coisa, eu peço que vocês olhem o site da UNC e vejam as universidades que a gente tem disponíveis, tá? E estudem. Se ela tem o curso que vocês querem, né? Ou seja, se eu estou fazendo ciências biológicas, se lá tem ciências biológicas ou algum curso parecido. Segundo, né? Se eu tive uma atração, se eu senti desejo por aquela determinada universidade ou não. E terceiro, a questão do idioma, né? Me sinto à vontade para estar indo para um local que fala alemão, ou não me sinto à vontade, não domino inglês, acho que talvez não vou conseguir me virar lá. Tá? Então, isso é super importante, pessoal, antes de qualquer decisão, de qualquer tratativa, eu preciso que vocês, e não pode ser a gente, tá? Decidam para que local, né? Então, eu vou para a Espanha, eu vou para a Colômbia, e a partir disso a gente começa a segunda etapa, que é a etapa da pró-reitoria, fazer o pedido da mobilidade out, né? Ou seja, verificar as cartas de aceite, organizar a viagem com vocês e fazer todo o procedimento de trâmite legal, tá? Então, a gente está super disponível para isso, mas as primeiras etapas, a primeira e a segunda, é com cada um, né? Fazer o passaporte e estudar as cidades e ver até onde você se sente à vontade, né? A gente dá dicas, conversa bastante, mas esse exercício tem que ser de cada um, tá? E o próximo requisito, né? E depende muito, mas na maioria dos países que a gente tem que ter visto, né? Então, por isso que algumas pessoas me dizem, Gabriel, vamos tentar em vários. Não adianta, gente, por o tempo de visto que a gente tem, que hoje os tempos dos vistos estão enormes, tá? Não adianta a gente tentar em lugares muito diferentes, porque vai acontecer que eu preciso de visto para os países, e aí quando chegar nessa etapa, e que eu preciso mandar junto com a carta de muitos, tá? Não tem, tá? E aí não dá tempo de fazer várias opções. Então, a gente precisa tomar algumas decisões antes, né, para chegar nessa etapa e conseguir o visto certinho a tempo de embarcar, tá? Para evitar alguns percalços aí que a gente já teve, né, enquanto parceiros aqui, mas que sempre conseguimos contornar e deu tudo certo.
E por último, obviamente, aproveitar a experiência, né, viver esse momento da internacionalização, do intercâmbio que a gente fala, e sem dúvida aí é uma possibilidade única na vida de vocês. Em relação aos nossos professores, fica o convite também para fazer isso, né, o programa de mobilidade não é apenas para alunos, e para professores fica aí já a dica de que todas as instituições estão disponíveis no site, temos todas essas informações, e que vocês podem e devem fazer contato com professores, coordenadores de cursos dessas instituições parceiras, né, e começar a conversar para tentar alinhar, afinar pesquisas e projetos de extensão, mesmo que à distância, né, os chamados projetos virtuais, mas que a gente faça algumas coisas de forma internacional, que isso sempre pontua para todos nós. Eu coloquei aqui um slide que eu acho bem interessante, e que toda universidade dessas que nós somos parceiros tem, que se chama Vida no Campus ou Vida na Cidade, né, que você escolhe. Então, procurem no site de cada uma dessas instituições, sempre vai encontrar, em formato de slide, PDF, enfim, a estimativa de custo de vida, a característica das residências, né, temos instituições parceiras que têm residência para acadêmicos, tem outras que não, enfim, tudo isso é disponível no site dessas instituições parceiras. Para finalizar, eu deixo aqui, né, o site da pesquisa, né, a aba que é unc.br/pesquisa/internacionalização, né, e deixo o meu contato, né, gabriel@unc.br, né, colocando aí a Pró-Reitoria à disposição tanto dos alunos quanto dos professores. Então, sei que é breve, nós temos horário também, né, todos têm horário, temos aula ainda hoje, mas era a ideia de falar um pouquinho sobre isso, dar as nossas possibilidades, falar um pouquinho do que dá para fazer na UNC, tem muita possibilidade, né, são mais de 15 universidades parceiras e estamos crescendo cada vez mais. Então, dá para entender um pouquinho como é o processo, o que vocês devem fazer, né, e que a universidade está aí para apoiar vocês nas decisões e ajudar na tramitação da documentação, que é o mais chatinho, que é burocrático, sim, não vou mentir, é demorado, sim, também é demorado, tá? Então, o que a gente precisa é estar organizado, tá bem? Alguém tem alguma dúvida, um comentário que queira fazer, pode ficar à vontade, né? Professora Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Fica aí já um puxãozinho para todos os grupos de pesquisa, né, se mobilizarem também com eventos, né, parabenizar o NUPESC pela organização desse evento, e dizer que sempre, né, fazer esse tipo de evento, fazer esse tipo de comentário, né, em relação, seja à internacionalização, e eu vi que tem um hall de eventos a partir de hoje, do NUPESC, que são super legais, então acompanhe aí, na página da UNC, na área de extensão, os cursos que vêm na sequência oferecidos pelo NUPESC. Renata, obrigado pela participação de todos, eu fico à disposição. Perfeito, professora, obrigada. Obrigada, professora Gabriel, professora Elisete, pela disponibilidade, pela excelente apresentação. Eu, antes de encerrar, a Cristina tem uma pergunta para fazer. Boa noite, Renata, professora Elisete, querido Gabriel, todos que estão aqui nesse momento tão importante. E eu tenho, sim, Gabriel, uma questão que eu gostaria de lhe perguntar. A internacionalização, além do out, afinal, né, dessa saída para estudar ou acolhimento de pessoas de outros países, eu gostaria de saber se essas parcerias ou se nós podemos realizar eventos com essas instituições parceiras. Exemplo, vamos realizar um seminário do curso X, do curso de Direito, por exemplo. Qual é o procedimento, qual é o fluxograma, como que ocorre isso? Nós temos que entrar, além do projeto, lógico, mas nós entramos em contato contigo por meio do grupo de pesquisa, supondo, do direito, ou nós podemos fazer isso via direção de campus contigo. E se é possível esse tipo de ação também dentro
a internacionalização? Ótima pergunta. Muito obrigado, Cris, pela pergunta. Acho que é bem importante, temos muitos professores na sala, né? Então, sim, pode e deve, tá? A internacionalização, eu foquei um pouco mais na internacionalização das mobilidades, que é o que os alunos também pedem bastante, né? O que chama mais atenção para que a gente faça também, que é importante para nós nesse momento. Mas, sim, tá? Fazer a mobilidade nessa forma de eventos, palestras, pesquisa e extensão que a gente fala, é, sim, super possível. O que acontece? Como nós temos alguns convênios que são vinculados diretamente ao UNC, ou seja, que a gente assina direto com a universidade parceira, e outros que nós temos vinculados à ACAF, em que a gente assina enquanto associação, tá? A gente tem que e sempre que possível eu peço que vocês encaminhem pela pró-reitoria, né? Porque o que vai acontecer? Dependendo da forma que ele vai, se vocês fazem contato direto, em algumas instituições, se vocês olharem no site, a gente não está lá entre as universidades conveniadas. Por quê? Porque às vezes o convênio é macro, tá? Então não vai aparecer o nome da instituição e vocês não vão conseguir fazer o contato direto com eles. Então faz o contato pela pró-reitoria, pode ser tanto pelo líder do grupo de pesquisa, tá? Para contato de pesquisa e extensão, quanto pelo diretor de campus, tá? Não tem problema nenhum. A única coisa que a gente precisa é ter, né, a organização do que se espera, como, né, e quais são as sugestões de nomes. Então, que eu peço que vocês façam, né, enquanto grupos de pesquisa ou diretores, é entrar no site da parceira, verificar lá, temos um professor que trabalha o tema X, que é o tema que nós queremos trabalhar numa palestra, ou o tema Y, tem os dados de quem é, em que instituto, né, lá eles chamam muito de instituto, então, ele trabalha na escola de saúde, ou ele trabalha no instituto de engenharia. Passa esses dados e a gente faz contato com a pró-reitoria de lá e eles nos dão contato direto dos professores, tá? Isso é super viável, tá? E, claro, tem que ser feito, tudo que é internacional tem que ser feito com um pouco de antecedência, tá? Eles demoram para responder, geralmente, em torno de 2 a 3 semanas, tá? Então, a gente precisa desse time, é a única questão que eu peço aí de cuidado para vocês, pode ser feito tanto pelo diretor quanto pelo líder do grupo, tá? Podem ficar bem à vontade, acho que isso é ótimo e fico feliz já por pensar e fazer, e que eu espero que a gente tenha muito trabalho para fazer isso, tá? Será certeza um prazer. Perfeito. Temos mais alguma questão? Senão vamos encerrando, já estamos no final. Eu só gostaria de relembrar, eu coloquei ali no chat, né, que para todos possam colocar o nome completo, o e-mail, o campus, para fins de certificação. Tá? O professor Gabriel também falou das nossas outras atividades. Inicialmente, essa palestra era somente uma palestra para o NUPESC fechada, mas dada a importância e o gabarito dos nossos palestrantes, resolvemos, então, abrir a todos, e eu já vou deixar também aberta, né, as outras palestras também, que é sobre Big Data, possibilidades para análise probabilística em variáveis, as diferenças entre o sistema de saúde do Brasil e de Portugal, e a prática baseada em evidências científicas. Então, elas acontecerão uma palestra, né, por mês, e vocês colocando o e-mail, então, no chat, fica mais fácil nós mandarmos para vocês o link do Meet nas próximas. Então, temos mais alguma dúvida? Não? Então, acho que sim, não? Não. Então, eu agradeço a todos vocês que estão presentes, em especial ao professor Gabriel e ao professor Elisete. Desejo uma excelente noite para todos. Um abraço. Um abraço. E parabéns pela iniciativa. Valeu, um abraço. Parabéns.